Hi, amigos. Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo eu vou comentar com vocês acerca de um dos maiores problemas, se não o maior problema político, o maior problema brasileiro, qual seja o relacionado com a educação. E eu vou fazer esse comentário frente a uma entrevista que eu assisti. Fui almoçar na casa da minha irmã, eu não possuo TV a cabo, então eu aproveito para me atualizar do que se passa na TV a cabo, na TV paga, quando eu vou almoçar na casa da minha irmã. E eu assisti uma entrevista desse candidato a presidente da República, o Baixinho, comentando acerca da educação, do problema educacional brasileiro. E sob a minha óptica, a óptica apresentada por esse candidato é bastante simplista, resumindo o problema da educação brasileira como apresentando a solução como sendo solucionar o problema de salário dos professores e o problema de infraestrutura de logística das escolas. Entretanto, o problema educacional brasileiro ele é bem mais complexo que isso. Ele envolve um interrelacionamento entre o corporativismo acadêmico, a formação das universidades brasileiras, a relação que existe entre as universidades brasileiras e a formação de professores para o ensino médio, envolve também a mentalidade, o modelo educacional brasileiro que é ultrapassado, que é completamente não conectado com a realidade, ou seja, aquilo que o aluno aprende na sala de aula não motiva ele para continuar frequentando a escola. E para nós compreendermos esse problema educacional brasileiro, é necessário nós conhecermos um pouco a respeito do problema da educação no contexto internacional, porquanto o Brasil ele não está desconectado, ele vive um momento de globalização em que ele se interconecta com esses problemas relacionados em nível internacional e em decorrência da incorporação desses problemas na sua educação e a exacerbação desses problemas em nível educacional brasileiro, se gera todo esse contexto da educação brasileira. Então é importante nós termos a noção de que esse problema educacional brasileiro ele decorre desde a época da formação das universidades brasileiras, que teve como modelo as universidades portuguesas. E as universidades portuguesas, por sua vez, tiveram como modelo na sua formação na Idade Média, o modelo francês de educação. E existe um livro a respeito de um professor, com relação a um professor americano, denominado Georges Gurdorf, em que ele apresenta bem o contexto do problema educacional com a formação das universidades em nível da Idade Média, transpondo muito desses problemas, a evolução desses problemas no decorrer do tempo, para o contexto atual, em que na Academia Francesa se ressaltou, talvez como um dos maiores problemas, o nepotismo, ou seja, o ingresso de professores universitários se manteve restrito às famílias. A formação das universidades brasileiras, das universidades em nível internacional, ele decorre desse problema, talvez um dos seus maiores problemas, qual seja o nepotismo, ou seja, o emprego de parentes. E ele contextualiza esse nepotismo que ocorre em nível das universidades internacionais e que foi exacerbado no modelo educacional brasileiro como uma maneira de seleção de professores universitários e, por sua vez, que se reflete na formação dos professores de ensino médio,
com base na lei da cooptação de medíocres, ou seja, os departamentos acadêmicos eles apresentam uma tendência para selecionar candidatos relacionados ao meio acadêmico medíocres, ou seja, que apresentam uma mediocridade acadêmica superior à sua, para que a sua mediocridade acadêmica não se torne evidente. Então, daí o porquê a contratação de parentes, o favorecimento de parentes em concursos de ingresso, de seleção no sistema universitário internacional, que, ressalto novamente, se exacerbou no contexto brasileiro. Até esse professor, Georges Gurdorf, de uma universidade americana, ele ressalta que na academia francesa esse problema do nepotismo, da lei da cooptação de medíocres, é tão acentuado em que ele menciona que um candidato na academia francesa não é selecionado pelo seu grau, pela avaliação do seu grau de inteligência, mas pela sua capacidade de curvatura da coluna espinhal. Isto posto, é importante transpor esse problema em nível das universidades brasileiras. Nas universidades brasileiras, que são as responsáveis pela formação do professor de ensino médio. Professor esse que, no contexto internacional, que no contexto das universidades brasileiras deveria passar por um processo de seleção em que os melhores alunos do ensino médio seriam selecionados para ministrarem aulas. Entretanto, no contexto da formação desses professores, no contexto do ingresso desses professores no ensino médio, não é o que se verifica. O que se verifica é que, na realidade, os alunos os alunos que não apresentam uma produção acadêmica capaz de proporcionar ele ao ingresso no ensino, nos cursos, no ensino superior, nos cursos mais procurados, são aqueles que se dedicam ao ensino médio. E no ensino médio ainda tem, na formação de professores para o ensino médio, ainda tem um outro agravante. O agravante, qual seja, de que esses professores eles são formados pelas universidades em um contexto em que os problemas dessas universidades, esse problema do nepotismo, da cooptação de medíocres, da fraude no ingresso de professores universitários, ele é refletido na formação do professor de ensino médio. Então, a grande maioria das universidades brasileiras que não apresentam uma logística, uma infraestrutura capaz de proporcionar uma formação adequada para esse professor, seja universitário, seja de ensino médio, gera no mercado de trabalho esses professores que apresentam essa deficiência em sua formação. Então, essa deficiência na formação desses professores associados ao baixo salários faz com que quem se dedica ao ensino médio no Brasil seja um altruísta, porquanto ele não tem qualquer estímulo. Em contraposição, no outro lado desse problema educacional brasileiro, tem-se os alunos que se veem frente a uma escola sem infraestrutura, a professores que não apresentam competência acadêmica
suficiente, qualificada para ensinar, e a tudo isso se agrega um modelo educacional em que o aluno de ensino médio ele é vinculado, ele é direcionado para o estudo com um único objetivo, ou seja, passar no Enem, quando na realidade a escola não tem esse como objetivo, não deveria pelo menos ter como esse objetivo primordial o aluno ser aprovado no Enem, responder as questões do Enem, mas sim ele conseguir aprender conteúdos em que ele possa solucionar problemas da sua vida, do dia a dia. Ele consiga, com meio da escola, se não for aprovado no Enem, conseguir aplicar na solução dos problemas do dia a dia. Entretanto, essa óptica não é passada para o aluno. Então, o aluno de ensino médio, ele se vê diante de uma infraestrutura das escolas logísticas que não propicia o ensino, professores sem qualificação acadêmica, e um modelo educacional completamente desvinculado da realidade, que não propicia esse interesse, essa conservação, essa permanência do aluno na escola, daí essa evasão. Então, com toda a vênia, os políticos brasileiros, sob minha óptica, eles são, em termos educacionais, eles são completamente desvinculados da realidade desse problema educacional. Entretanto, é importante se ressaltar que esse problema, ressalto novamente, que esse problema educacional, ele não é exclusivo do contexto brasileiro, ressalto novamente, não é exclusivo do contexto de ensino médio brasileiro. Há uma inter-relação entre esse problema educacional brasileiro de ensino médio, de evasão escolar, com o sistema universitário cujos problemas decorrem, ressalto novamente, da Idade Média, e que foram acrescentados esses problemas, especialmente o nepotismo, a lei da cooptação de medíocres, foram acrescentados, foram adaptados de outros vícios. Por exemplo, o sistema universitário americano, ele é tão medíocre ou mais medíocre em termos de qualificação dos seus professores do que o brasileiro, porquanto ele foi incorporado no sistema universitário americano a chamada indicação acadêmica, que por razões políticas, razões desse terrorismo internacional, se faz mister um controle mais acentuado de quem vai atuar como professor universitário. Então, é importante se ressaltar novamente que o sistema universitário brasileiro é um problema, talvez o maior problema brasileiro, e para nós deixarmos de ser aquele país do futuro, eu tenho 62 anos, quando eu era estudante, se falava, o Brasil é o país do futuro. E ele continua, passados 62 anos, ele continua sendo o país do futuro. O país do futuro que nunca chega, e nunca chega porque o sistema educacional brasileiro ele é viciado. E se não for adotado medidas de saneamento desse sistema educacional brasileiro, dessa lei da cooptação de medíocres como professores, sejam eles universitários ou de ensino médio, e a mudança também do modelo educacional brasileiro, associado, evidentemente,
a melhores condições de salários para os professores, de melhoria da infraestrutura da escola, o Brasil continuará sendo o país do futuro, o país do futuro que nunca chega, ou então, adaptando esse jargão, a ponte para o futuro. No mais, um grande abraço e esse é o canal político.